começando mais um episódio aqui pra vocês. E hoje eu tenho como convidado o Diogo, que é meu vizinho, inclusive, né? Estamos super íntimos aqui. Exatamente. Estamos gravando direto da casinha dele, no apartamento, que é lindo, né? Ele vai contar a história dele pra vocês e depois vocês vão se inspirar também e poder ter seu apartamento na Irlanda. Mas, Diogo, conta pra gente um pouquinho sobre você, de onde você veio do Brasil e como tudo começou pra você. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Olá, que pessoal. Legal. Obrigada por ter aceitado também, né? Imagina, um prazer. Então, eu sou do interior de São Paulo, né? Então já comecei a trabalhar com TI já no interior de São Paulo. Legal. E daí eu me mudei para São Paulo em 2012. Que foi quando eu passei a ter mais contato com pessoas que tinham já ido fazer intercâmbios, estudar fora, pessoas que vão para outros países para passear. Cidade grande, né? A gente sempre expande bastante, né? Ainda mais na área de TI, né? Que o pessoal acaba tendo mais oportunidades de viajar por conta de eventos para fora, às vezes trabalha para empresas de fora e acaba indo para outros países. Então foi nessa mudança para São Paulo que eu comecei a ter mais contatos assim com. E como você entrou nessa área de TI? Então, na verdade, eu comecei na área como designer, né? Eu sempre gostei muito de design. Então, quando já adolescente, eu comecei a mexer com Photoshop, ainda em casa, passei a dar aula. Na verdade, eu passei a estudar na Microlins, depois eu passei a dar aula na Microlins. Futuros da Microlins. Sim, e aí na mesma época eu comecei a trabalhar numa gráfica, lá por volta dos meus 18 anos. E aí foi quando eu migrei para a área de TI, para ser web designer. Então eu era designer gráfico, passei a ser web designer. E trabalhando ali com o pessoal na área de TI, eu fiquei bastante atraída assim, pelo código e comecei a estudar. E aí foi quando eu passei a ser também desenvolvedor, além de designer. E qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre intercâmbio? Então, eu trabalhando lá no interior, né, como eu morava no interior, eu não tinha muito contato com pessoas que já tinham ido para fora, ter experiência fora do Brasil e tudo mais. Foi quando eu me mudei para São Paulo, em 2012, por volta dos meus 24 anos de idade, que eu também trabalhando na área de TI em São Paulo, eu passei a ter contato com pessoas que já tinham ido estudar fora, pessoas que tinham ido participar de eventos fora do país, pessoas que já tinham ido viajar para fora. E eu me lembro que na época eu lia bastante um escritor chamado Bernard Cornwell, que é um escritor britânico, que na verdade ele é um historiador, se eu não me engano. Eu posso estar bem enganado agora, porque eu não me lembro exatamente. Mas ele era, se eu não me engano, ele era um historiador que estudava a história da Inglaterra. E aí eu lia muitos romances dele. Que legal. E aí na época eu conheci uma menina que tinha ido fazer um intercâmbio em Londres. Aí eu falei, nossa, eu gosto tanto de Londres, será que também pode ser uma possibilidade pra mim? Você viajava ali dentro dos livros, né? Exato, e aí quando ela falou da experiência dela em Londres, eu pensei, poxa, talvez é uma possibilidade também. Foi aí que eu comecei a pensar nessa possibilidade de intercâmbio. Sim, de viajar. E eu sei que você fez outros intercâmbios, né? Conta pra gente como começou, como foi o primeiro intercâmbio. Sim, eu fui pro Canadá, mas eu acho que um pouco antes disso, ainda nessa época aí quando eu fui pra São Paulo e tudo mais, eu queria ir pra Londres. Londres era meu sonho, só que Londres é inviável, né? Assim, Londres é caro, Londres a gente não pode estudar trabalhar enquanto estuda inglês, né? É difícil ficar em Londres. E aí por conta disso, pesquisando, eu acabei trombando na Irlanda. Isso lá em 2013 já. E aí, vendo sobre a Irlanda, já tinha muitos brasileiros que vinham pra Irlanda, só que era uma outra época, né? As pessoas podiam vir, ficar bastante, eu acho que tinha um visto de um ano. Então, na época começou a ter muitos problemas, em 2014 já, porque várias escolas começaram a fechar, o governo mudou algumas regras, né? Então algumas agências começaram a falir.
E aí naquela época eu tava com tudo planejado já pra vir pra Irlanda. Caraca. Porque eu passei a gostar mesmo da Irlanda, da ideia de Você vir pra fica Irlanda. pesquisando, vai Sim. planejando e se apaixona, né? E juntando grana, né, e tudo mais. Naquela época era muito mais barato pra vir. E aí, o que aconteceu? Só que eu me apaixonei. Nessa época, sim, nessa época que a Irlanda tava passando por esses problemas, eu falei, não, vou aguardar, quando acalmar, porque eu também não podia perder dinheiro, né? Exatamente. E aí, nesse intervalo, eu me apaixonei. E aí foi quando eu fui viver essa minha paixão, e aí eu vi que a Irlanda não daria, porque o meu ex não tinha vontade de morar fora. E aí foi onde eu falei, tá, então... Mas isso assim, depois de alguns anos já de relacionamento, que a Irlanda nunca saiu da minha cabeça. Aí eu falei, já que ele não quer morar fora, e eu tô nesse fogo todo de ir pra Irlanda, deixa eu ir então pra algum outro país, passar alguns meses, porque daí eu sossego, né? Eu tinha uma vida legal lá com ele. Exatamente. E aí eu fui pro Canadá. Muito boa a solução, inclusive. Sim, fui pro Até Canadá. pra sentir também se continua na relação ou se termina. Porque às vezes a gente também se prende, né, na relação. Fala, ai, me apaixonei, vou ficar aqui. E aí você deixa o seu próprio sonho de lado, né? Exato, exato. Na verdade, na época eu queria que tudo desse certo, um pacote completo, assim. Mas eu tinha essa vontade de morar fora. E aí foi onde eu pensei, a Irlanda só dá muito certo, só daria muito certo se eu fosse pra morar mesmo, realizar o meu sonho de ficar aqui. Mas eu decidi ir pro Canadá, que era uma opção mais viável, daria pra eu fazer alguns passeios, daria pra eu ter essa experiência fora. E aí eu fui passar 4 meses no Canadá. Qual que é a cidade que você Eu passei 2 meses em Vancouver e 2 meses em Toronto. Ah, olha só, não acredito. Conseguiu pegar as duas cidades, porque elas são bem Sim. particulares, né? Sim, são as cidades mais buscadas e são cidades bem diferentes no Canadá. Eu acho que uma fica quase 4.000 quilômetros de distância da outra. Então, assim, foram 2 experiências muito diferentes, muito gostosas. Conheci muita gente. Só que no meu primeiro mês lá no Canadá eu falei, não, preciso me organizar pra voltar pro Brasil e ir pra Irlanda. Sentiu Porque que realmente eu achei era que ia Irlanda. baixar aquele fogo de morar fora, mas aí que acendeu Acendeu mesmo, sabe? E qual cidade você mais gostou do Canadá? Qual que você achou, assim, Olha, mais aberta ao pessoal também LGBT que ia mais? foram experiências bem diferentes, porque o Canadá ele tem a fama de ser muito frio, e realmente é muito frio, né? Então eu cheguei no Canadá já na primavera, finalzinho da primavera ali. Tava acabando o frio, Sim. mas né, ainda é frio. Ainda é frio. Só que lá tem uma coisa que é o seguinte, Vancouver é uma cidade que nem a Irlanda, chove muito. Então o clima lá acaba sendo mais ameno. Porque como chove bastante, não faz tanto frio, porque não neva. Então assim, lá ainda deu pra curtir bastante passeios, deu pra fazer amizades, fiz amizade uma turmona lá de 15 pessoas de nacionalidades diferentes. Legal. Então a gente estava sempre junto ali, a escola promovia muitas festas também pra fazer as pessoas interagirem. Isso é muito bom. Então foi uma experiência incrível, minha primeira experiência fora do Brasil. Porém, quando eu fui pra Toronto, já tava assim, um clima muito frio. Então já não dava pra ficar outside, não dava pra fazer passeios. Então o pessoal já não queria muito fazer passeios, né? Eu fui estudar em Toronto, numa sala que o pessoal já tinha começado, já estava lá há bastante tempo. Enquanto em Vancouver todo mundo chegou junto comigo. Ah, é diferente. Então é diferente a vibe. Então em Toronto, eu digo que eu passei uma experiência maior com a minha host family. Então ela gostava de cozinhar, e aí ela ficava cozinhando e a gente bebendo um vinho, e o pessoal se juntava, todo mundo conversava, e ela botava música, a gente dançava. Ela era o máximo. Então foram experiências bem diferentes. Mas Vancouver é minha queridinha. Tem o seu coração. Eu quero voltar pra lá. E a Irlanda? E aí, como você resolveu esse fogo que reacendeu da Irlanda? Então, a Irlanda, quando eu voltei do Canadá, que isso foi... Eu fui pro Canadá no final de 2018, quando eu já voltei decidida a vir pra Irlanda. Então, eu já cheguei, já tive aquela conversinha. Então, meu querido, você vai ou você fica? Já na época eu tinha pedido demissão do meu trabalho pra ir pro Canadá, porque eu já tinha uma proposta em mente. Então, quando eu voltei, eu falei, não, vamos renegociar esse salário aí, porque
porque eu preciso de um salário melhor. Mas porque eu já tinha planos de juntar e deu muito certo. Ele aumentou meu salário, eu consegui juntar essa grana e só que daí eu tava me planejando pra vir pra cá no meio de 2020. Só que veio a pandemia. E a vinda pra cá não era só vir pra cá, porque a gente que vem, a gente sabe que não é só fazer a malinha e vir, pagar a escola. Não, a gente é uma nova vida, a gente vai deixar tudo pra trás, são os nossos pertences, são os nossos amigos, sabe, a família, a nossa rotina. Então eu já tinha me esquematizado pra poder vir no mês de 2020. E aí isso envolvia terminar o relacionamento, pedir demissão do trabalho, sabe? Via tudo que... doar muitas coisas que eu tinha. Só que daí, com a pandemia, isso me jogou um balde de água fria. Porque daí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Vou esperar a pandemia passar. E essa pandemia não passava. Até que chegou um momento que eu falei, não dá mais. Pandemia por pandemia, eu vou passar na Irlanda. Porque... vou embora daqui. Até porque você já não tava mais com mais nada, né, no caso. Sim, exatamente. Já tinha sido feito, né? E o trabalho também, já não dava mais, assim. Aquele trabalho, ele foi... eu acho que como eu me planejei pra pedir demissão, e a demissão e o Covid atrapalhou, eu acho que chegou uma hora também que já não dava mais pra trabalhar. Sabe quando você perde, assim, aquela motivação? E aí você fala, não, deixa eu ver o que eu vou fazer. Antes de eu vir pra cá, ainda fiquei uns 2 meses no Brasil sem fazer nada, assim. Falei, não, eu fico aqui gastando o dinheiro que eu juntei pra ir pra Irlanda, ou eu vou e passo a pandemia na Irlanda. E eu vim pra cá. Aí você decidiu vir. Quando você chegou aqui? Eu cheguei em outubro de 2020. Tava ali Sim. no começo da pandemia. E foi muito doido, porque assim, a Irlanda entrou em lockdown. Então assim, a Irlanda entrou em lockdown e não vinha mais estudantes. Ela fechou as fronteiras. Sim, ainda bem que você veio antes. Então, não, mas eu vim depois. Ah, foi antes, é verdade. Sim, a Irlanda fechou. Acho que começou em maio, talvez. Talvez. Eu sei que ela abriu no verão, e aí subiu os casos, ela fechou de novo. Né? E aí nessa aberturinha que ela deu, eu tinha me planejado, porque como eu fui pro Canadá com agência, eu contratei a mesma agência pra vir pra Irlanda. Falei, olha, eu quero ir pra Irlanda daqui 3 meses. Porque isso era setembro e eu queria ir em novembro. Ele falou assim, tá, beleza, que dia que você quer ir, vamos ver aqui certinho. Tava tudo pronto pra eu vir em novembro. Só que a Irlanda, ela fechou de novo. Falei, nossa, e agora? Eu sei que foi um rolo, aí eu sei que ela abriu de novo. Eu falei, ufa, abriu de novo, então eu vou conseguir. Mas ela anunciou que ia fechar de novo. Ai, meu Deus, e aí, tipo assim, aí quando eu vi a notícia, ela ia fechar dali 2 dias. E eu falei, não vai dar certo, deu em novembro. Falei, deixa eu ver se eu consigo trocar a passagem, porque eu tinha comprado a passagem por conta. Eu liguei na companhia, a companhia falou assim, não, a gente troca a sua passagem. Porque já tinha cancelado uma das rotas. Sim. E aí eu liguei pro meu agente e falei assim, olha, tem como você trocar tudo pra amanhã? Ele falou assim, Diogo, você tá louco. Como assim? Eu falei, a Irlanda vai fechar as fronteiras e eu não posso perder essa oportunidade. Eu falei, tem como você trocar tudo pra amanhã? Ele falou assim, Diogo, é uma loucura. Mas se você falar, se você me der o sinal verde, eu troco. Eu falei, então troca, querido. Troca porque vai ser amanhã. E aí foi uma noite, assim, pra arrumar minhas coisas. Como eu já vinha me planejando, eu já tinha mais ou menos algumas coisas arrumadas, mas não tinha tudo. E aí foi aquela loucura de ver o que eu ia doar e aquela coisa de ver com quem que eu ia deixar umas coisas, o que eu ia trazer. Mas no final das contas deu certo. Aí eu cheguei, tipo, no dia 19, se eu não me engano, no dia 20 de outubro. E aí à noite, meia-noite, fechou as fronteiras. Não, foi a última pessoa passando Sim. assim antes de fechar o portão. Sim. Caracas, que correria. Sim, foi uma correria danada. E deu certo assim com a escola? Você chegou a estudar online ou a primeira aula já foi... Quer dizer, você chegou a estudar presencial ou a primeira aula já foi online? Eu estudei presencial, mas foi um período muito curto. Porque foi assim, eu cheguei... Como eu tava na época de Covid, a escola não podia fornecer moradia. Então eu tive que ficar, me lembro, num Airbnb durante 15 dias cumprindo a quarentena. E aí após esses 15 dias eu estudei, eu fiz uma semana online na escola, ou 2 semanas online, se eu não me engano. E aí ela abriu para os alunos poder fazer presencial.
Mas eu lembro que eu fiz, tipo, uma semana só presencial, porque eu acho que foi antes do Natal, e aí fechou pro Natal ali. E aí, só que daí eu consegui um visto de trabalho nesse meio tempo. Então eu estudei, assim, durante um mês só. Eu não estudei muito. E aí eu quero exatamente saber disso, porque olha só, a pessoa chega aqui na Irlanda e já arruma um visto de trabalho. Como assim? Conta pra gente, como que você foi divulgar o currículo? Como que você ficou sabendo dessas coisas assim? Então, qual o primeiro passo, né? Então, como eu já vinha pesquisando na Irlanda durante muitos anos, né? Algumas épocas eu pesquisava mais ativamente, outras eu ficava mais ali só dando uma olhadinha de vez em quando. Então eu já tinha mais ou menos em mente que a minha área bombava aqui, né? TI. E aí, como eu já voltei do Canadá já me planejando para vir para Irlanda, eu também me planejei até da minha área profissional. Então eu refiz o meu site, o meu portfólio, deixei ele bem moderno. Eu comecei a escrever pro meu blog de novo, sabe? Eu comecei a preparar o meu LinkedIn, eu comecei a fazer tudo, sabe? Anotem essas dicas, que é de ouro. Olha isso, cara, né? Uma semana... basicamente conseguiu visto de trabalho, sem passaporte europeu. Então assim, são dicas de ouro, viu? Sim. Deixem aqui nos comentários também o que vocês gostariam de realizar, qual visto vocês gostariam de ter. Mas pode ir contando pra gente, porque essa eu vou anotar com certeza. Eu acho que o segredo, se é assim que eu posso falar, é o bom planejamento. Né? Eu me planejei bem, tanto no inglês, né? Eu sempre gostei muito de estudar inglês e sempre, a maioria das vezes, estudei por conta própria. Então, assim, nesse 1 ano e meio que eu tive me planejando pra vir pra cá, eu estudava inglês todos os dias. Eu tinha um cronograma. Exato. Eu estudava inglês todos os dias, eu estudava pra minha área todos os dias. Então eu via já o que tava pedindo aqui na Irlanda, da minha área. Via aquilo que eu gostava de fazer, porque isso também é importante. E falei, eu vou focar naquilo que é mais pedido, dentro daquilo que eu gosto de fazer. E comecei a estudar, comecei a me planejar e tudo mais. E aí quando eu cheguei aqui, mas assim, é interessante também ressaltar que apesar de ter esse conhecimento de que eu podia chegar e conseguir emprego, eu cheguei aqui humilde. Porque na minha cabeça, esse era o meu plano B. O meu plano A era ter uma vida de estudante, que é aquela vida padrão, né? Os 2 anos de inglês, fazer cleaner nesse meio tempo, e aí se não der certo de conseguir um visto, faz uma faculdade, no último caso vai para Portugal, né? Exato, então, na minha que cabeça, todo mundo planeja assim. Sim, na minha cabeça era essa a ideia. E se nesse meio tempo eu conseguisse um emprego na minha área, seria maravilhoso. E aí eu chego com tudo preparado e eu falei assim, deixa eu só distribuir uns currículos pra ver como que tá funcionando o mercado aqui. E aí eu distribuí uns currículos, já começaram a ligar, fazer ligação, já coloquei no meu LinkedIn que eu tava procurando trabalho e tava aqui em Dublin, que lá tem uma opção que você tá open to work. E aí começou a chover de gente ligando, eu falei, gente, o negócio é babado mesmo. Eu falei, não, vou me dedicar a isso. Exato. E aí eu fui mandando, fui fazendo ligações. Então assim, eu me lembro que por dia eu recebia tipo assim, 5, 10 ligações. É uma loucura! Você jura? Só que você tava tipo atendente de telemarketing. Exato! Só que assim, e eu já tava tão prático nisso que a pessoa me ligava e já falava assim, então, eu sou estudante, eu tenho Stamp 2, tô procurando emprego, é meu emprego aqui em Dublin. Mas você já tinha o inglês? Como que tava o seu nível de inglês? Já cheguei aqui com inglês avançado. Ótimo. Sim. Então isso foi ótimo, também pra treinar também, né? Sim. E o grande problema no começo foi justamente o visto de estudante. Porque nem toda empresa quer patrocinar o sponsorship pra gente poder trabalhar aqui. A primeira oportunidade, geralmente, ela é mais difícil. Depois que tem a primeira oportunidade, eu não sei se é por conta de burocracias entre empresa e governo, mas a empresa tem uma responsabilidade quando ela fornece um visto de trabalho. Sim. Então, ela não pode mandar embora o funcionário de maneira fácil também, é toda uma burocracia. Mas eu fui ali, 5, 10 entrevistas por dia, já tinha todo o script ali decorado, o cara me ligava, já falava, então, sou estudante, sou isso, sou aquilo, tô procurando emprego assim, assim, assado. As minhas habilidades são essas, que eu já fui ficando prática nas perguntas, Sim, né? exatamente. E aí aconteceu que eu fui chamado para uma entrevista
E aí passei, acho que foram 3 rodadas de entrevista. Chegou a Aí fui perguntar várias vezes pra eles, tipo, gente, vocês vão contratar mesmo? Assim, vocês dão visto, tem certeza? Sim, na verdade, sim, Você chegou na verdade a fazer? ficou uma coisa assim que, sabe quando você parece um sonho? Você fala, Uhum. não tô acreditando, sabe? Assim, será que estão me enganando? Será que vão me raptar? Sim. Como tão rápido? E aí foi isso, aí deu certo, eu passei na entrevista, comecei a trabalhar, já me forneceram o visto de trabalho, com isso eu já vim morar aqui, então eu moro nessa casa praticamente desde quando eu cheguei, morei, eu acho que eu dividi talvez 2 meses, né, que foi quando eu soube que eu ia pegar o visto de trabalho, eu falei, não, eu tenho que procurar um lugar porque tinha que trabalhar de casa na época, eu precisava, na verdade, na época eu tava procurando um quarto grande. Só que como era época de pandemia, os aluguéis estavam lá embaixo, porque tinha muito lugar e não tinha gente. E aí foi onde eu consegui esse apartamento, que foi um grande achado, assim, foi na correria. Faltava 5 dias pra eu começar a trabalhar, eu precisava do lugar desesperadamente, os lugares que eu estava visitando não estava sendo legal, não cabia nem a mesa do computador, então... E eu acabei achando aqui, e aqui eu tô desde quando eu cheguei, praticamente. E que é lindo, assim, a gente mora, não vou falar o bairro, né? A gente mora num bairro muito bom. Sim, muito que lindo. É centro, lindo. E o apartamento, você mora sozinho aqui, né? Moro sozinho. Eu acho que é um grande sonho de muitos intercambistas poder morar no seu apartamento, não dividir casa, porque, né, a gente sabe que tem umas dificuldades. E eu acho que foi uma conquista, né? Na hora que você achou... Ah, demais, demais. É que assim... Foi uma coisa seguida da outra. E tudo aconteceu muito rápido. Então eu não tive tempo de viver essa coisa do estudante. Sim. E depois falar assim, gente, passei por tudo aquilo, mas agora eu já consegui. Foi tudo muito rápido, né? Assim, eu queria ter passado a experiência de estudante. Porém, como eu já cheguei e já consegui as coisas, eu falei, não, beleza, pelo menos eu pude aproveitar isso quando eu fui pro Canadá. Agora é uma outra fase, Exatamente. E no começo, como foi tudo muito rápido e a gente passa por um processo de adaptação, porque vir morar fora não é só vir morar fora. Exatamente. Não é só pegar a malinha, não. Exato. Tem que se preparar muito emocionalmente. Emocionalmente, principalmente porque é uma cultura nova, é uma língua nova, são pessoas que a gente conhece do zero. Você tá sozinho praticamente, né? Exato. E aquela sensação de estar perdido também no começo. Será que vai dar certo? Será que não vai? Ai meu Deus, o que vai acontecer? Então assim, foi muito bom eu ter conseguido tudo isso rápido, mas ao mesmo tempo, tudo veio rápido demais. Sabe? Então eu tava passando por um turbilhão de coisas assim. E aí, como que foi? Você conseguiu esse apartamento e em 5 dias você já começou a trabalhar? Em 5 dias eu já tava trabalhando. E como que foi dar entrada no visto? Como foi fazer todo esse processo? A empresa que fez pra você? Sim. Na verdade, eu já trabalho na segunda empresa, né? Não na empresa que eu comecei, tô já numa outra empresa. As 2 empresas aplicaram pro meu visto. Eles pagaram, eu só precisei ficar preenchendo as coisas que eles mandavam pra mim, mandar os documentos necessários. E que pronto. Show. E o aí, computador também, o material, os equipamentos de trabalho, as 2 empresas mandaram também. Eles que fornecem tudo, assim. Fornecem. E como que foi você arrumar um outro trabalho? Que aí você saiu do primeiro, você tem que cumprir um tempo de contrato? Como que é essa fase? Sim, essa mudança? Sim. O visto de trabalho ele funciona da seguinte maneira, né? O Critical Skills, a empresa ela tem que dar um visto de 2 anos. Porém, a pessoa ela tem que ficar vinculada a essa empresa durante 1 ano e ela pode trocar de trabalho após 1 ano. Só que para ela trocar de trabalho, ela tem que ter um outro visto de trabalho. Ela não pode, ficar sem trabalhar, né? Até porque o governo permite que a pessoa fique aqui desde que ela pague os impostos, que são altíssimos. Sim. Mas, então, nesse 1 ano eu fiquei nessa empresa e depois eu fiz a troca para uma nova empresa. E aí foi do mesmo jeito? Foi LinkedIn? Sim, a primeira entrevista eu já passei. Ah, meu Deus! Sim. Muito bom, então, na sua área, né? Sim. Nossa, eu tô gostando de ver, tá muito rápido as coisas acontecendo. Galera, se preparem, olha, isso é uma coisa assim
muito bonito de ver, porque são pouquíssimas pessoas que se preparam, posso falar até por mim, né? Que eu planejei muito, mas nunca vim tão preparada. E eu juro que são pouquíssimas pessoas que eu já ouvi falar que veio tão preparada assim. De estudar inglês, de planejar currículo, de conseguir vir de trabalho muito rápido, assim, de ser tão bom na área que você consegue o segundo, cara. Sim, Isso é muito bom, muito fácil, bom. muito fácil, não. Foi muito fantástico, né? E uma coisa também que eu achei muito importante aqui, que é legal falar, que eu sou uma pessoa queer, como vocês estão vendo, né? E uma coisa que no Brasil me impedia de me sentir completo, eu posso dizer assim, no ambiente de trabalho, era o fato de eu não poder me expressar da maneira como eu gostaria, porque é um ambiente muito machista, né? Tem muitos homens nesse ambiente. E no Brasil, a gente tem uma cultura de piadinhas, uma cultura, sabe, de falar, de apontar as características do outro, que acaba sendo uma coisa normalizada dentro das empresas, né? O diferente, né, o errado, na verdade, é a pessoa queer, a pessoa LGBT que tem que entender que tem piadas. Enquanto aqui é totalmente diferente, né? Da mesma maneira que eu estou aqui, eu vou pro meu trabalho e nunca tive problema algum. Participei das minhas entrevistas assim. Eu tive, nessa segunda empresa, por exemplo, eu tive uma empresa primeiro com um recrutador, né, que foi quem fez o primeiro contato comigo. Depois eu tive uma empresa com RH da empresa. Depois eu tive uma entrevista com o RH da empresa. Depois eu tive uma entrevista com a equipe técnica da empresa. E a equipe técnica foram 2 homens. E na hora, assim, eu falei, meu Deus, agora eu não passo. Ai, meu eu Deus. Toda feminina, de maquiagem, com as unhas pintadas. E eu fazia questão de mostrar minhas unhas. Porque eu falei, se eles me contratarem, eu quero que me contrata do jeito que eu sou. E aí só que eu passei, eles me parabenizaram, eles falaram que ia me dar uma resposta em 2 dias, não demorou nem 30 minutos, eu tinha me dado a resposta. Não acredito, você nasceu já com a bunda pra lua. Não, me preparei, estudei bastante. Sim, exatamente. E aí foi isso, desde quando eu cheguei na empresa, é claro que nem todo mundo concorda, nem todo mundo entende, e nem todo mundo gostaria de ter pessoas na família que se comportassem assim. Mas o que eu percebo aqui na Irlanda, e até de modo geral, é que as pessoas são muito respeitosas. Então, apesar de eu não concordar, é a sua vida. Eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Sim. Na minha empresa, independente do modo como eu me visto, do modo como eu me comporto, o importante é o que eu produzo, o importante são as minhas entregas, o importante são as minhas habilidades enquanto profissional e as minhas competências enquanto ser humano, Isso, sabe? De tratar o outro com tudo, respeito né? à educação também, sabe? Eu acho que E as empresas aqui, elas levam isso muito a sério, né? As 2 empresas que eu trabalhei, eu tive que assinar e fazer cursos sobre ética de trabalho, como se comportar dentro da empresa, como lidar com a diversidade. Então a empresa não tolera piadinhas, é muito rígido em relação a isso. Então lá não tem nenhuma piadinha envolvendo pessoas LGBTs, piadas envolvendo questões raciais, de gênero. Isso é muito bom, né? Sim. A empresa que você trabalha tem brasileiros? Tem outros brasileiros? Tem bastante. No meu time tem eu e mais uma menina, a Sara. Mas tem outros brasileiros também na empresa. A empresa é muito legal, porque eu sou desenvolvedor front-end. Então eu mexo com a parte visual do site. Deixa até aqui, ó, tudo aberto pra vocês. A parte visual do site. Então, está em várias equipes. E aí tem um grupo que reúne todos os desenvolvedores front-end de todas as equipes. E a gente tem reuniões mensais. E aí tem outras áreas. Tem a área de back-end, tem a área de UX. Então, cada equipe tem integrantes de áreas específicas. Porém, a gente tem canais de comunicação que envolve todo mundo que faz a mesma coisa. Então, todos os front-ends têm um canal. E aí tem reuniões mensais. Aí tem... E é legal, porque daí nessas reuniões dá pra ver que tem vários brasileiros. Aí de vez em quando a gente troca algumas mensagens, assim. Ai, que legal, vocês conseguem então trocar figurinhas, assim, Sim. do que vocês estão fazendo.
de como fazer novos projetos. Sim, né? até porque a empresa ela tem bastante uma cultura de ajudar um outro. Então, se eu sou um desenvolvedor e eu vejo o outro tendo dificuldades, eu vou lá e ajudo. E às vezes os brasileiros, como eles às vezes têm mais facilidades, e às vezes ao invés de pedir para alguém do time deles ajudar, eles pedem Pra um outro brasileiro. É que a gente já consegue identificar também, né? Uma vez que você vem pra Europa, você fica olhando assim, você fala, acho que aquela pessoa ali é brasileira. Sim. Você já consegue sim. identificar um pouco. E tem a questão de quando a pessoa chega também, né? A gente quer ajudar, né? A gente quer ajudar, quer dar dicas, então a gente acaba estando mais abertos para receber esses brasileiros que chegam e eles vêm buscar a gente que já tá aqui um pouquinho mais de tempo para poder tirar algumas dúvidas. E para quem é dessa área, né, ou é dessa área de TI no geral, quais são os conselhos que você daria para esse pessoal que quer entrar nessa área, que quer conseguir um visto de trabalho? Que quer conseguir um visto de trabalho, né, que já é dessa área no Brasil. Que já é da área no Brasil. Só que quer conseguir um visto de trabalho. Olha, eu não sugeriria algo diferente do que eu fiz, né? Eu acho que se você já trabalha com TI no Brasil, a Irlanda tem muitas oportunidades. A Irlanda está se tornando o Vale do Silício europeu, né? Onde todas as empresas grandes de TI estão aqui, tipo Facebook, Google, Microsoft. Isso muito. Então, assim, aqui é o foco de TI na Europa. Então tem muitas vagas. A questão é, dentro das suas competências, dentro daquilo que você faz no Brasil, veja o que está sendo pedido aqui na Irlanda. Estude bastante isso, venha para cá preparado para poder fazer não só a parte prática, mas poder responder perguntas. Porque muitas pessoas, às vezes, trabalhando na área de TI, sabem fazer, mas não sabem explicar. E a parte teórica também é importante, porque a parte teórica é utilizada quando você precisa debater ideias, quando você precisa fazer perguntas ou mesmo ensinar alguém. Então a parte teórica é bastante também valorizada aqui. Então se prepare, pega aí uns 6 meses, prepare, crie blog. Blog é uma ótima oportunidade para não só buscar conhecimento para aprender, como também mostrar aquilo que está aprendendo. Sim. Foque no inglês, né? Não precisa ter um inglês perfeito, mas precisa ter um inglês que dá para se comunicar. Então é estudo básico, pega bastante as coisas básicas e intermediárias e estude. E tenha o LinkedIn em inglês, né? Utilizando as palavras-chave. Sim, e que isso vocês vão encontrar, né, pesquisando bastante, claro, entre as pessoas que já estão aqui. Então dá uma olhada na área que você quer, pesquisa as pessoas que estão nessa área e vai meio que copiando o perfil das pessoas. Exatamente. Né? Por exemplo, eu sei que tem pessoas que pagam aqui pra criar o perfil no LinkedIn. Sim, tem. Tipo, o meu perfil, eu fui vendo vários perfis de pessoas e fui vendo aquilo que fazia sentido pra mim. Eu gosto de escrever, então eu escrevo bastante. Né? Já tinha o costume de escrever em inglês no Brasil, então pra mim foi muito fácil, desde que eu tinha as informações que eu precisava. Tem gente que às vezes não tem essa facilidade na escrita, aí precisa assim de uma forcinha. Mas dá uma olhadinha, vai dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui, vai mudando depois aquilo que você acha. Exatamente. Você pode mudar e pronto. Que é sucesso. Que vai dar certo, porque olha, se deu certo para 2 trabalhos, sim, vai dar certo. E tem um grupo também, né, de brasileiros que trabalham com TI aqui na Irlanda no Facebook. Sim. E esse grupo ele é bastante movimentado, né, as pessoas que precisam de dicas, né, a comunidade brasileira ali de pessoas que trabalham em TI é grande, tem encontros mensais. Eu não tive a oportunidade de ir ainda num encontro, mas tem. Nossa, eu não sabia disso. Tem. E as pessoas se ajudam, sabe? O primeiro emprego meu eu consegui através desse grupo. Postei lá que eu precisava, que eu tava procurando, na verdade, de emprego. E aí uma pessoa falou, olha, essa empresa que eu trabalho tá contratando. Aí foi quando você Aí foi quando eu me apliquei pra vaga. Nossa, sabe? Entendi. Sim, os grupos ajudam muito. Ajuda bastante. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a comunidade LGBTQIA+, aqui na Irlanda. O que você sentiu da comunidade? O que você recomenda pro pessoal que não tá se sentindo bem no Brasil, que tem dificuldade de, acredito, de se acostumar, né, com a cultura do Brasil? Não sei se acostumar seria a palavra certa para usar, mas o que você poderia falar pro pessoal sobre isso? Bom, primeiramente,
eu acho que viver aqui enquanto pessoa LGBTQIA+, é muito diferente do que viver no Brasil, né? Primeiro que a gente sabe que viver no Brasil sendo uma pessoa LGBTQIA+, é muito perigoso, né? Então muitas pessoas, e também por conta de outras questões, né, envolvendo crenças, né, e tudo mais, as pessoas acabam que não conseguem viver em sua totalidade, né, no Brasil. O que eu percebo aqui é que tem muitas pessoas LGBTQIA+, que vêm e aqui se descobrem gays, sim. lésbicas. Então, assim, é muito bonito isso, porque é como se a pessoa estivesse presa no Brasil e chega aqui e ela descobre que ela pode ser o que ela quiser e que tá tudo bem, e que ninguém vai te agredir na rua por conta disso, ninguém vai te xingar. Então, uma das coisas que eu acho muito bonito aqui na Irlanda é essa possibilidade das pessoas chegarem e poder se expressar e viver as suas vidas como querem, sem esse medo de serem agredidas na rua, de serem xingadas na rua, ser tratada com hostilidade nos lugares. Eu mesmo, quanto mais feminina eu tô, mais bem tratada eu sou. Eu acho isso incrível, incrível. É claro que as pessoas olham, né? Tem gente que olha por curiosidade, tem gente que olha porque realmente é uma coisa diferente, tá chocando, Cultural também, cultural. né? Tem gente que olha com aquele olhar mesmo de julgamento, mas é só um olhar, sabe? Eu sei que é difícil às vezes lidar com isso, mas a gente não tem essa preocupação de ser agredido, de morrer na rua, sabe? Sim. E o que você vê dentro das empresas, com o pessoal que trabalha dentro da área de TI, dentro desse grupo, dentro dos seus amigos? As empresas contratam bastante nessa área? Tem um preconceito ou o pessoal é bem mais aberto, assim? Olha, esse é um ponto que eu ainda não tenho autonomia para falar. Porque, por exemplo, na minha empresa, eu quase não vejo pessoas LGBTQIA+. Tá. Não vejo. Mas eu sei, assim, um amigo comentou comigo que parece que o governo estabeleceu tipo uma cota, assim. Eu vi. Eu acho que, eu não sei se é obrigado, eu posso ser que eu esteja falando bobeira, tá? Bobagem, assim, eu não sei exatamente como que funciona. O que eu imagino é que talvez a empresa não seja obrigada a contratar, mas ela tem alguns benefícios se ela mostrar que é uma empresa mais diversa. Inclusiva, né? Inclusiva. E assim, você até comentou com a gente que a Irlanda tá virando um vale do silício aí, né, do TI, as grandes empresas estão aqui. Fiquei até interessada, vou falar. Quem sabe sair da área de comunicação e entrar na área de TI. Sabe? Mas assim, o que você indica pro pessoal que quer entrar nessa área, que quer vir morar na Irlanda, né, que quer trabalhar também nesse meio? Eu acho que o primeiro ponto a se pensar é que TI não é só código, né? Eu acho que tem gente que realmente não se dá com códigos, né? Porque é uma área que necessita estudo constante. Você não vai aprender. Então, não vai simplesmente aprender e vai parar de fazer. Não, todo dia eu estudo. E tem que gostar, porque não é uma obrigação, não pode ser levado como uma obrigação. Tem que ser levado como um hobby também, como um prazer, algo prazeroso. Então, tipo, eu termino de trabalhar, eu não quero mais ficar sentada aqui. Eu pego meu laptop e vou para um café. E continuo estudando, continuo escrevendo pro meu blog, vou fazer algum projeto. Sim. Então, a pessoa tem que gostar, né? Esse é o primeiro passo. Mas entender também que não é só código, né? Você é da área de comunicação, tem muitas áreas dentro de TI que você pode usar os seus conhecimentos enquanto comunicadora. Você pode trabalhar, por exemplo, fazendo a ponte entre a equipe de projeto e o cliente, sabe? Você pode trabalhar definindo estratégias, os briefings, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que dá pra fazer. E as empresas, o legal hoje dessa, vamos dizer assim, dessa nova fase, né? Porque sou uma pessoa que entrou na área já faz 15 anos, praticamente, vi muita coisa mudando. Mudou muito, assim, nesses 15 anos, né? Porque hoje que tá nesse foco todo. Mas o que eu posso dizer é que hoje, o legal de hoje é que as áreas estão sendo cada vez mais quebradas. Então, assim, esqueci a palavra agora que eu ia usar.
Mas você tem áreas específicas para lidar com questões específicas, com serviços específicos. Então a pessoa que vai gerenciar essa ponte entre cliente e a equipe, ela só vai fazer isso, mas é que dentro disso tem muita coisa. Sim. Entendeu? Então as empresas, como o foco hoje está muito em TI, a demanda é alta, elas têm que separar para conseguir dar conta do que é pedido. Então a primeira coisa é identificar dentro da área de TI o que você gosta, né? O que te atrai. E isso pode ser usado, por exemplo, o LinkedIn para poder pesquisar vagas por empresas de TI, aí você consegue ver os anúncios de vaga, o que são pedidos nessas vagas. E aí você vai vendo se tem alguma habilidade ali que você já tem ou não, se você gosta ou não. E aí você pode ser um passo inicial. Legal. Agora, para quem não tem uma carreira, assim, para quem não tem uma profissão definida, né? Quem fez coisas bem aleatórias, ou talvez trabalhou numa área muito diferente. Aí eu já acho que, dentre todas as áreas, talvez eu começaria com a programação. Na verdade, programação é coisa antiga também, isso chama desenvolvimento hoje. Entendi. Eu começaria com essa parte de desenvolvimento. É o que dá mais dinheiro? É o que tem mais oportunidades. É o que tem oportunidades rápidas. Galera que tá começando, vai onde dá mais dinheiro. Então, assim, tem um amigo meu que começou a estudar do zero recente. Né? Então, assim, basicamente, a área de desenvolvimento ela é dividida em duas. Você tem o front-end, que é o código, mais a parte visual, e você tem o back-end. É como se fosse um e-commerce, tá na página do produto. Tudo que você vê ali, o front-end faz. Aquele botão, onde eu coloco o texto, a imagem que vira. Quando você clica em comprar, tem que ter um mecanismo para verificar se tem esse produto no estoque, calcular o frete. Sabe, toda uma logística que acontece ali por trás, que a gente não vê, a gente não faz a mínima ideia, a gente só clicou no botão. Sim. Isso é o back-end. Então, a área de TI, de código, geralmente ela se divide nessas duas, basicamente. E aí tem que entender qual dessas áreas talvez é melhor para a pessoa. Eu acho que começar, se a pessoa não sabe nada, começar pelo front-end acaba sendo mais fácil, porque você vê a coisa acontecendo. Você faz um código, você vê o resultado daquele código. O back-end é mais código, você vê o resultado, mas você vai ver outros códigos para ver o resultado daquele código, entendeu? E onde que aprende esses códigos? Que código? Tipo assim, tipo aqueles códigos de joguinho, de GTA? Você faz A mais B, aí dá um resultado, é isso? Geralmente esses Como códigos que aí, funciona? geralmente esses códigos que você tá falando envolve lógica. Mas, eu não tenho noção nenhuma sobre os códigos. Mas basicamente a web, né, qualquer site, qualquer coisa que a gente vê na internet é constituída de 3 linguagens. A gente tem HTML, que é a parte que vai montar a estrutura dessa parte, você vai definir ali seus textos, se tem imagem, se não tem. Aí você tem o CSS, que é uma camada visual em cima desse HTML, que é essa camada textual de marcação. O CSS ele vai adicionar cores, ele vai deixar aquela imagem grande, pequena, vai colocar o título grande, vai dar espaçamento. E aí você tem o JavaScript. O JavaScript, ele vem para adicionar dinâmica nessa página. Você clicou na imagem, ela vai dar um zoom, expandir, sabe? Então assim, geralmente são esses 3 pilares. Né? A pessoa começa pelo HTML, passa depois a estudar CSS e depois JavaScript. JavaScript é um pouquinho mais complexo. E tem vários recursos hoje que a pessoa pode aprender, né? Ela tem, por exemplo, um site chamado Udemy, que são cursos, geralmente no valor bem baixinho, feitos por outros desenvolvedores, né? Eu adoro a Udemy, eu uso a Udemy para aprender e são milhares de cursos. Que legal, bom saber. Tem no YouTube, tem várias pessoas com playlists ali ensinando, porque como são linguagens básicas, todo mundo que passa, é igual intercâmbio. Sim. Todo mundo que quer fazer intercâmbio, muitas vezes quer fazer vídeo para mostrar aquela experiência. Exatamente. Todo mundo que aprendeu HTML e CSS quer mostrar também que aprendeu. E tem gente que gosta de fazer vídeo, aí vai e faz vídeo e cria canal no YouTube. Então o YouTube tá cheio de material para aprender. Ótimo. O mais importante é sempre conciliar o estudo teórico com a prática. Porque só estudar a parte teórica não vai fazer da pessoa uma boa desenvolvedora, ela tem que praticar. Então estudou um pouquinho, pratica, estudou um pouquinho, pratica. E na Udemy tem vários cursos
que vão ensinar a parte teórica e vai te dar projetinhos para você fazer. Legal. E o pessoal também, por exemplo, daqui das empresas, eles pedem alguma formação específica na Europa? Olha, eu acho que é uma pergunta assim que depende. Pela legislação, se você ganha menos de 65 mil por ano, a empresa deve exigir o certificado de uma universidade, né? Porém, tem até casos de youtubers que já, antes de eu vir pra cá, eu assistia um canal de um youtuber que ele é desenvolvedor e veio pra cá. Ele segundo ele ganhava menos do que isso e a empresa não pediu pra ele o certificado, né, o diploma. Eu acho que a demanda aqui tá alta, né? Então assim, se a empresa não tá encontrando alguém, ela vai ter que contratar. E pro governo é bom, porque o governo vai pegar os impostos pra ele, vai recolher os impostos, né? Então eu acho que depende, mas vias de regra, menos 65 mil precisa de diploma. Nossa, que loucura. Sim. Que imagina. Então quem ganha mais não precisa? Não precisa, porque quem ganha mais geralmente é uma vaga mais senior. Então geralmente é uma pessoa que já tá na área há por volta de 10 anos. Sim. Por isso que ele não exige diploma. Tá. E você indicaria a galera a fazer algum curso assim? Tem algum curso que você já fez, que você gostou? Porque eu sei que você é doida do curso, né? Sim, eu gosto. Vários cursos. Eu gosto. Eu não consigo me lembrar agora, mas existem várias... eu acho que o Google fornece, eu acho que o Google, se eu não me engano, ele tem um lugar onde ele fornece conteúdos tanto textuais quanto de vídeos, né? Ele tem um canal no YouTube, eu não sei se ele tem tipo playlists de curso do começo ao fim, mas ele tem explicações de coisas básicas, sortidas. Mas eu entendo que pra quem tá começando tem que ter um path ali pra ser seguido, porque senão fica perdido mesmo. Tem uma empresa, olha a propaganda. Tem uma empresa, eu tava tentando lembrar de alguma outra coisa pra não falar dela. Mas tem uma empresa que eu indico muito, eu já fiz curso deles e é muito bom. E eu sei que eles têm, pra esse básico, eles têm o material gratuito. A empresa se chama Rocket City, é uma empresa brasileira, se eu não me engano ela é do Sul, e eles são muito bons, eles estão se tornando assim referência de ensino no Brasil, porque é uma empresa feita por desenvolvedores. Ai, que legal! Então assim, os cursos são cursos bem práticos, as explicações são maravilhosas, e o básico, que é HTML, CSS, JavaScript, é grátis. Que legal! E aí depois tem um outro nível, né, que geralmente, porque só com o básico a pessoa não vai conseguir um emprego, né? Ela vai ter que aprender o básico para depois partir para coisas mais intermediárias e avançadas. Sim. Aí eles têm o material intermediário depois e depois o mais avançado, mas o básico, que é o que todo mundo precisa, é gratuito. Ele é gratuito. Ótimo. E que leva uns 6 meses, né? Se a pessoa pegar firme todos os dias, estudar todos os dias. É aquela coisa, é mais importante, sim, é mais importante estudar 30 minutos por dia do que estudar 5 horas num sábado. Então, se a pessoa conseguir ter a disciplina pra fazer, de segunda a sexta, pelo menos, eu vou estudar 1 hora. Sim. E é melhor do que se ela falar, não, só vou estudar no sábado 5 horas. Porque a pessoa esquece. Sim. E desenvolvimento é prática constante. E dá uma preguiça também, né? Dá 5 horas ali, você fica, ai meu Deus, e agora? A pessoa pode se empolgar, dependendo do curso. Entendeu? A pessoa ela pode se empolgar, mas ela não pode esquecer que ela tem que praticar no dia seguinte, no dia depois, e depois, porque senão aquilo lá que ela aprendeu, ela vai esquecer. Sim, porque não é um conhecimento consolidado. E código tem muita coisa, assim. Você falou, tem que estudar todos os dias, todos tem os que estar sempre dias, constantemente todos os dias. se atualizando, né? Sim. Hoje eu sou mais tranquilo, mas teve uma época da minha vida, eu sempre fui muito estudar. Teve uma época que se eu achasse que se eu ficasse um dia sem estudar, eu ia perder conhecimento. Ai, meu Deus! Então eu ia viajar e levava o notebook. Mentira, pra ficar estudando. E eu gostava, entendeu? Eu sempre gostei da área, mas eu achava. Isso é uma apaixonada da área, e essa é uma coisa que quando eu cheguei aqui na Europa, eu fiquei muito relaxado, porque aqui é muito diferente, né? Aqui você não tem essa pressão
pra você saber mais do que você necessita, porque senão alguém vai tomar o seu lugar. Porque senão a empresa vai te mandar embora. Não, aqui é muito assim, relax. Você tem o seu trabalho ali, você faz o seu, dentro do seu tempo. Se não dá pra fazer, vamos conversar, vamos negociar isso daí. E ninguém vai te cobrar mais do que você foi contratado, não tem dessa. Tipo assim, você foi contratado pra fazer X coisa, você não vai fazer Y. Y tem gente que vai fazer, entendeu? E no Brasil a gente sabe, né, que não é bem assim. Não é bem assim. Você é contratado pra fazer HTML, que é o básico, daqui um pouco você tá fazendo tudo, ganhando o salário do básico, entendeu? E trabalhando mais do que aquele outro que já tá lá fazendo o avançado há muito tempo. Exatamente. Então esse reconhecimento aqui é bom. Então hoje eu tô vivendo uma vida também mais relax, assim, sabe? Não tô estudando como eu estudava antes. Tá curtindo mais o presente. Tô curtindo. Curtindo as novas fases. Exatamente, dando mais espaço para outras vivências também em minha vida, porque também não é só código, né? Exatamente. Chega de código. Tem maquiagem. Já tô bugada, verdade. Mas eu queria muito, na verdade, te agradecer. A nossa entrevista tá chegando ao fim. Quem gostou da entrevista com o Diogo, deixa aí nos comentários. A gente pode fazer a parte 2. Porque tem muita coisa pra conversar, né? Tem muita experiência pra contar do intercâmbio em si. E eu queria muito mesmo te agradecer. Obrigada por ter aberto a porta do teu espaço. Tá com uma decoração linda, tá um cheirinho muito bom com as velas também. E eu adorei também o seu setup. O Felipe ali super elogiou. Olhou ali e falou, legal esse setup. E você quer falar mais alguma coisa pro pessoal? Dar um conselho pra quem quer fazer intercâmbio? Fica à vontade. Tá bom, primeiramente o prazer é meu de estar participando aqui dessa entrevista. Fico muito lisonjeado por estar aqui. É um prazer gigante mesmo. Eu que agradeço. E eu acho que independente assim, da área de TI, independente, né, dos seus objetivos para vir aqui para Irlanda, eu acho que tem que vir, né? Eu acho que tenho medo, eu acho que tem também tudo que pode acontecer aqui, mas a gente não tem controle sobre as coisas. Exato. Né? A dica que eu dou é um bom planejamento. Planeja bem, planeja financeiramente, mas planeja também no estudo do inglês. Eu não sei inglês. Comece a estudar, vai pegando base. No YouTube tá cheio de material, sabe? Estuda todos os dias um pouquinho, sabe? Sim. Só pode estudar 10 minutos por dia. Estuda 10 minutos por dia. Mas estuda, se prepara, se planeja. E vem pra cá com a cabeça aberta. O que é o mais importante. E sabendo que tudo pode acontecer. Você pode conseguir um visto de trabalho em um mês. Você pode, ou em uma semana. Ou em uma semana, quem sabe, né? Então, são várias possibilidades. Aqui a vida acontece muito rápido, né? Então a gente tá fora da nossa zona de conforto, tudo acontecendo muito rápido. Então a gente tem que entrar nesse flow, pra gente também curtir a vida. E é isso, gente. Venham. Venham pra cá. Então ficamos por aqui. Muito obrigada. Imagina. Um beijo, galera, pra vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.